A Sociedade Espírita Bezerra de Menezes apresenta o estudo da série O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, já parou para pensar na conexão que existe entre a filosofia da Grécia Antiga e, sei lá, o cristianismo e até o espiritismo? Parece uma viagem, né? Mas a verdade é que Sócrates e Platão, muito antes de Cristo, acabaram plantando sementes de ideias que floresceram séculos depois. Essa é a história que a gente vai desvendar agora. E para a gente conseguir traçar esses paralelos, a nossa análise vai se basear na introdução de uma obra bem específica, o Evangelho segundo o Espiritismo. É essa obra que nos apresenta o argumento principal, a ideia de que as grandes verdades espirituais não surgem do nada, mas são construídas ao longo da história da humanidade. Fica a pergunta: de onde surgem aquelas ideias que simplesmente viram o mundo de cabeça para baixo? Aqueles pensamentos que mudam completamente a nossa forma de enxergar a vida, a morte, o que é certo e o que é errado. Pois é, a real é que essas ideias gigantes, principalmente as espirituais, não brotam do nada. Elas crescem num solo que foi preparado, adubado por grandes pensadores que vieram antes. É como se alguém tivesse preparado o terreno para uma grande colheita de sabedoria. Então, bora voltar no tempo, mais ou menos 400 anos antes de Cristo. É lá que a gente encontra Sócrates e seu discípulo genial, Platão. Eles foram jardineiros que plantaram as primeiras sementes filosóficas dessa nossa história. E olha só que impressionante o paralelo entre a vida de Sócrates e a de Jesus. Nenhum dos dois deixou uma linha escrita. Tudo que a gente sabe veio pelos discípulos. Ambos morreram como criminosos e, pasmem, sob a mesma acusação, a de corromper o povo com ideias novas que batiam de frente com as crenças da época. Isso não é só coincidência, é um padrão que se repete. Agora, vamos mergulhar no coração da filosofia deles, na distinção que eles faziam entre o espírito e a matéria. Sócrates e Platão trouxeram uma ideia que, para a época, era muito radical, a da pré-existência da alma. Eles diziam que a nossa essência, a alma, já existia antes mesmo do nosso nascimento, num mundo de ideias puras, um plano espiritual conectado à verdade e à beleza. Nessa visão, a vida na Terra é tipo uma separação temporária desse nosso lar original. Sabe aquela saudade que às vezes a gente sente sem saber de quê? Para eles, era a alma se lembrando de casa e com uma vontade imensa de voltar. Para facilitar, tem uma analogia que é perfeita. Imagina que o corpo é um carro. Ele nos leva para os lugares, mas é um veículo temporário, que se desgasta. A alma? A alma é o motorista, a consciência que está no comando e que continua a jornada muito depois que o carro para de funcionar. Simples e genial. Tá, mas e se essa alma, esse motorista, ainda não estiver puro bastante para voltar para casa? A resposta de Platão era a reencarnação. Mas atenção, não era um castigo. Era vista como uma consequência natural, uma nova oportunidade de aprender e evoluir. Eles descreviam que os nossos apegos materiais, as paixões terrenas, funcionam como um imã, uma força que puxa a alma de volta para um novo corpo, para uma nova chance de se purificar. Beleza, a alma deixa o corpo. E aí, para onde ela vai? E como? A filosofia grega também tinha uma visão bem clara sobre isso. Segundo eles, cada pessoa teria um daimon. E é muito importante entender isso. Na antiguidade, daimon não tinha a ver com o demônio. Pelo contrário, o daimon era um gênio protetor, um guia espiritual, bem parecido com a ideia do anjo da guarda no cristianismo ou do espírito protetor no espiritismo, né? Platão descreveu um universo cheio desses espíritos, que seriam os mensageiros entre o divino e nós, humanos. A comunicação com o sagrado não seria direta, mas através deles. Isso tudo reforça a ideia central. A vida aqui é curta, um preparo para o que realmente importa, a vida eterna. Ok, já vimos a estrutura do universo deles. Mas como isso se traduz num código de ética, num guia para a vida? Esse é um dos princípios mais fortes de Platão. Ele defendia que o pior mal não é aquele que fazem contra o nosso corpo, mas o mal que a gente faz à nossa própria alma quando comete uma injustiça. Agora, avança o tempo em uns 430 anos. Jesus expressa um pensamento muito parecido. A ideia de absorver o mal em vez de revidar, de proteger a própria alma acima de tudo, é um eco claro que atravessa os séculos. A conexão é nítida. E não para por aí, não. Vários outros princípios morais de Sócrates e Platão a gente encontra nos evangelhos, quase com as mesmas palavras. Que as ações definem uma pessoa, que o apego ao dinheiro é perigoso, que é fácil ver o cisco no olho do outro
e que a virtude vale mais que qualquer ritual. Essa frase de Sócrates é, na essência, o alicerce da caridade cristã. É a instrução clara para não pagar o mal com o mal, um dos pilares da ética que Jesus ensinou. Então, como a gente conecta todos esses pontos? Como essas ideias antigas conseguiram viajar no tempo e influenciar tanto o pensamento moderno? Essa jornada das ideias é fascinante. Primeiro, os filósofos gregos criam a base. Séculos depois, Jesus apresenta esses ensinamentos de uma forma que todo mundo entende. E o interessante é que o mundo daquela época, pelo menos a elite, já conhecia essas noções gregas. O terreno estava fértil. E aí, bem mais tarde, no século XIX, o espiritismo pega esses mesmos conceitos, imortalidade, reencarnação, comunicação com espíritos, e os apresenta não como filosofia, mas como leis da natureza. Mas é fundamental lembrar que essas ideias nunca foram recebidas de braços abertos. Elas desafiaram o poder estabelecido, os preconceitos. Sócrates pagou com a própria vida por ensinar um jeito novo de pensar sobre Deus e sobre a virtude. E por que essa continuidade de pensamento? A de que a verdade é uma só, é eterna. E que almas mais evoluídas em diferentes épocas vêm à Terra com a missão de nos trazer pedaços dessa mesma verdade. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Se ideias como a imortalidade da alma e a lei do amor são universais, eternas, será que elas podem pertencer a uma só religião, a um só povo ou a um só tempo? Ou será que elas apenas se revelam, de novo e de novo, para quem está pronto para ouvir?